Conseguiu pôr pra gravar? Ah, colocou? Ah, não, beleza, isso aí vai ser bacana, isso aí depois. Pode fechar ele, você vai usar ele para fazer a modelagem 3D. Lá é um programa muito bom também, viu? Eu utilizo o SolidWorks, mas ele também é muito bom. É bem similar também. Tá tudo na mesma família. Não, beleza. Deixa eu só ver onde que vai aquela configuração inicial para a gente colocar a impressora aqui. Eu não. Deixa eu só achar ela para a gente fazer ela. Configuração, adicionar distância. Tô escutando a Raquel aí de fundo, né? Ela é irmã dela aqui. É, deixa eu já pôr aqui em especialista de uma vez. Um sistema. Capaz de configuração, assistente de configuração. Interessante. Pode instalar ele aqui. Ah, isso mesmo que eu pus. Vamos fazer a configuração inicial, que essa telinha aqui é importante, quer ver? Remover o perfil instalado do zero. Aí aqui a gente tem as famílias de impressora aqui, que tem, que a gente fala, essas marcas que é direcionamento direto da Prusa, mas aqui a gente tem, tá vendo? Tem os modelos da Prusa, só que tem outros fornecedores. Quando a gente clica aqui em outros fornecedores, a gente vai achar as da Creality, entendeu? Aí na das Creality, aí tem a família toda aqui, ó. Aí é bacana pra caramba. Tem a Ender 3 e tal, aí a sua tá aqui, quer ver? Ender 3 S1. Aqui, deixa eu desmarcar esse aqui. 0,4 milímetros, né, o bico de impressão, aqui se quiser alterar os bicos, mas depois que a gente instala ele, tem como alterar isso aqui dentro do software, tá? Legal que eu só acho bacana que, assim, por mais que seja de uma outra empresa concorrente, se você olhar lá, você acha assim, então um punhado de impressora, acho que quase todas as impressoras do mercado você acha aqui, entendeu? Beleza, então vamos para a próxima, que é essa aqui que a gente quer, Ender 3S1. É, definir, e aí, meu bem? Tô conversando, eu conectei aqui com a Isabel, tu passar para o esquema com as expressões. Tá, achei que você estava gravando. Porque saiu e mandou. Ela escutou vocês que. Peraí, vamos lá. Isso aqui. Vamos lá. Certinho. Seleção de perfil de filamento aqui, pode deixar isso aqui em todos mesmo aqui. Porque isso depois a gente vai criar um próprio. Então, você já quer que pode associar arquivo 3MF STL para você já abrir direto com Prusa? Eu já deixo associado, que eu deixo assim, fica melhor. E é legal que, aí deixando assim, aí tá vendo, mudou até a mesa de impressora aqui do fundo, mudou, entendeu? Ela já ficou igual, porque quando a gente já seta, essa dimensão aqui, ela já dá a área útil da sua, entendeu? Ele já faz as configuração tudo assim, porque tipo, até quando eles vão lançar, eles fazem teste, pesquisam um monte de coisa para poder deixar o perfil tipo, assim, mais próximo na sua já, entendeu? Aí vamos lá. Aqui eu acho que eu tinha. Vamos pelo começo aqui. Deixa eu te mostrar um pouquinho da interface do software. Aqui vai ser a nossa bandeja aqui de fatiamento aqui, onde que a gente vai exportar e colocar os STL, sabe, Isabel? Aí aqui a gente pode exportar os STL. Para a gente exportar um STL aqui, se eu utilizar aquele atalho de Ctrl I, vai abrir. Abre para a gente onde que está o machado, onde que você salvou ele, localiza ele para a gente e seleciona o arquivo. Não, pode ser qualquer um, não tem problema não. Eu acho que depois, quando a gente associa com o Prusa, você vai ver os STL começa a abrir, vai mostrando a imagenzinha deles, viu? Isso, não, ótimo aqui, ó. Tá a espadinha aqui, tá show. Essa espadinha aqui, ela tá redimensionado? Não, tá, beleza.
Não, beleza, ótimo. Isso mesmo. Aqui, ó, vamos começar aqui pelo... Começar do começo, né? Aqui, quando a gente está na bandeja de fatiamento, se a gente selecionar o arquivo, tá vendo que ele fica tipo dentro de uma caixinha, a gente consegue fazer algumas alterações nele, por essa barra lateral aqui nela, a lateral esquerda. A gente tem a opção de mover, onde que através dessa tríade aqui, ó, a gente pode mover em X, em Y, em Z, sabe? Aqui, ó. Só que por mais que a gente move ele em Z, ele sempre vai cair para o chão dela, tá? Para ele ficar fixo na bandeja dela de fatiamento. Isso, entendeu? Até para não fazer impressão no ar, entendeu? Mas é isso mesmo. Aí aqui embaixo a gente tem a ferramenta que chama escala. A escala vai ser uma coisa bacana, interessante, que a gente dá conta de mexer nela aqui, ó, para poder alterar a dimensão do valor proporcional, tá vendo? A gente pegar quiser um objeto pequeno, fazer ele grandão, fazer uma espada aí, dá para o seu sobrinho brincar, legal. Aí, o fator de escala é legal que aqui eu estou mexendo na escala de forma proporcional, tá vendo? Porém, tem como também eu mexer na escala de forma independente. Tipo assim, eu quero aumentar só em X e Y e deixar o Z igual, entendeu? Só que você fazendo dessa forma, você distorce a geometria do objeto, entendeu? Aí, para a gente fazer esse esquema, e caso a gente precise mexer independente, a gente pode aqui do lado, aqui, ó, tá vendo aqui que está escrito que é fatores de escala? Se eu jogar aqui, em questão de valores, também, tipo, tá 100% aqui, ele já me dá o valor dela completo já, tá vendo? 100% real, vamos supor 200%, aí ele dobra a mesma medida da original, tá vendo? Da forma 500 vamos supor que 500%, aí vai ser 5 vezes maior, beleza? Aí, se a gente quiser mexer de forma independente na escala, é só a gente clicar nesse cadeado aqui, ó, aí abre ele, que aí ele vai mexer ela de forma diferente. Se eu quiser, vamos supor, em X 500 e Y 300, aí eu faço assim com ela, tá vendo? Porém, ele distorce a geometria ao fazer isso, tá vendo? Aí você pode pôr que da forma que você achar melhor, assim, tá vendo? Aí ele fica muito fino, muito comprido, tá vendo? Eu gosto de deixar isso aqui sempre trabalhar com os valores proporcional delas. Tá? Mas só te mostrando aqui pra você ver como que funciona. Juntamente com esse valor que fator de escala, a gente pode já vir e fazer alguns ajustes. Que lembra que quando você me passou esse arquivo, você falou assim, Gustavo, a mão do boneco tem 4 milímetros, lembra que você me falou isso? Então, o legal aqui do software é que a gente vai dar conta de pôr esse valor exatamente aqui nessa parte aqui de tamanho. A gente vai fazer um esquema aqui e quando a gente vir aqui em tamanho, eu vou jogar esse valor diretamente aqui, tá? Mas eu não vou jogar ele agora não, que eu vou te mostrar outras coisas aqui primeiro. Aqui tem essa opção aqui, rotacionar, onde que a gente pode girar a posição do objeto na mesa, tá vendo? A gente pode, vamos supor que fosse imprimir ele nesse sentido, virar ele aqui, ou se não até girar ele aqui para pôr ele em pé, ó. Aí é que eu posso rotacionar. Só que rotacionar desse jeito, girando no cursor, às vezes eu acho ruim, porque às vezes você não acerta, gira de uma forma que não é bacana. Se você vier aqui rotacionar e jogar os valores, vamos supor, eu quero que no eixo X roda 90 graus, entendeu? Ela já roda aqui. E é legal que quando você clica aqui, tá vendo aqui? Eu cliquei no Y. Na telinha do software mesmo aqui, ele já me mostra o sentido que ele vai rodar. Tá vendo as duas setinhas lá no objeto? Ele vai girar nesse sentido. Aqui, ele vai girar nesse sentido. E aqui ele vai girar nesse sentido, que vai ser tipo o sentido de eu pôr ela de pé, tá vendo? Aí aqui eu faço esse esquema caso você precisar rotacionar, mexendo nos objetos, tá? Aqui para mexer nessa interface aqui que eu estou mexendo aqui da mesa, que é basicamente, você vai rodando a roletinha do mouse, você dá a zoom e aproxima, e você clica nela e segura, e você movimenta aqui o posicionamento, tá? Eu vou deixar talvez você mexer aqui para você fazer algumas coisas. Aqui, a gente tem essa opção aqui, ó, colocar em uma face. Você vai ver que essa geometria aqui, ela tá dando pouca opção. Mas aqui, tá vendo que ela tá dando uns facetados nela branco? Aqui? Se eu clicar aqui nesse ponto, ele coloca diretamente essa face na minha mesa, tá vendo? Assim, eu quero que esse ponto aqui fique na minha mesa. Não, eu quero que esse ponto aqui fique na minha mesa, tá vendo? Aí ele já coloca direto já, tá vendo? Só que a gente tem que tomar cuidado, dependendo do ponto que pega, o objeto fica torcido, tá? Geralmente isso aqui é isso, mas essa ferramenta é bem útil, eu uso ela bastante, dependendo da geometria que a gente pega. Deixa eu dar o som, Ctrl Z aqui para voltar.
Beleza, deixa eu falar assim. Aqui a gente também tem uma ferramenta que chama cortar. É legal dessa ferramenta, caso você precisar dividir alguma geometria do objeto, a gente pode selecionar um ponto, vamos supor, eu vou imprimir minha espada aqui e o cabo dela eu vou imprimir separado, entendeu? Eu quero partir exatamente nesse ponto. Aí aqui eu tenho essa opção que no Z ele me dá a altura onde que ele está cortando, tá vendo? E aqui ele me fala se eu quero manter a parte superior ou a parte inferior. E depois, se eu quiser manter as duas, ele vai rotacionar as partes inferiores para cima. Isso aqui é legal quando você vai partir uma peça no meio. Quer ver? Vamos fazer um esqueminha aqui para a gente ver aqui. Vou te mostrar essa ferramenta na prática aqui. Essa ferramenta aqui eu utilizei justamente para poder pegar a medida dela, para poder acertar. Quando eu peguei aqui, ó, eu vou pôr a escala do objeto em 100, te mostrar como é que eu faço aquela questão lá dos 4 milímetros dele. Como objeto aqui em 100 milímetros, na escala original, eu peguei, vim e fiz o seguinte, coloquei ele de pé, né, utilizando a ferramenta de rotacionar, para ficar nesse sentido. Aí eu vim, cortei ele aqui, coloquei só para manter a parte superior, ó. Tá vendo? Dessa forma, quando eu coloquei ele para manter somente a parte superior, eu peguei e consegui, quando essa medida aqui de tamanho, ele pega justamente essa medida que está aqui na mesa apoiada, tá vendo? Eu peguei e vai ser onde que o bonequinho vai encaixar a mão. E se você reparar bem, deixa eu dar uma giradinha aqui pra gente ver o negócio que eu vou te mostrar. Essa superfície aqui que a gente está analisando, ela não é bem um círculo perfeito, tá vendo? Ela é meio que um oval, tá vendo? Ela é maior nesse sentido e menor nesse. No software, a gente dá conta de ver isso direitinho, tá vendo que o valor de x, de y é diferente, e o z é a altura do objeto, né, em tamanho. Aí, utilizando o esqueminha da escala proporcional, eu considerei que a maior medida, no caso, eu coloquei ela como 4. Aqui, ó. Que aí eu fui, peguei, eu falei assim, na dúvida, assim, aí sempre a gente pega, escolhe a menor como 4. Eu falei assim, beleza. Aí, ou seja, para menor ficar como 4, a escala do meu objeto total tem que ser esse valor aqui, ó, 141,48, tá vendo? Isso aqui eu fiz estudo aqui, esse esquema, para eu saber o tamanho dessa escala. Aí eu venho aqui e copio esse valor, só para me ter armazenado aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, aí eu dou um Ctrl Z para voltar do jeito que estava. Ou seja, eu pego esse objeto aqui e na escala total dele aqui, ó, aplico esse valor. Porque, ou seja, esse valor de escala aqui me garante os 4 milímetros aqui, onde que ele pega, entendeu? E eu fiz da certinho. Eu peguei, tá, a peça que eu imprimi aqui, medi ela, fica bacana, tá vendo? É uma geometria bem pequena aqui dela. Beleza. Aí, ou seja, utilizando a ferramenta de cortar, de rotacionar, né, para pôr ela nesse sentido, e depois a de cortar e a de escala, a gente deu conta de acertar essa questão aqui da medida, tá vendo? Aí aqui, a gente entra na parte aqui, ó. Uma das coisas bacanas que eu acho que no Prusa, que eu estava te falando, que eu acho que não tem até no Cura, é que tem essa opção que é pincel de suporte. Com pincel de suporte, eu dou conta de pintar na minha peça exatamente onde que eu quero que a impressora faça o suporte dela, entendeu? Você vai ter que fazer esse teste na sua, uma hora que você tiver o tempo, você faz esse teste, que a gente vai, então, um teste que ele vai fazendo tipo uma angulação na peça, ele vai tipo uma curva com uma peça em grau, assim, ó. Aí a gente vai vendo, tipo assim, de acordo com qual grau que a minha impressora começa a dar defeito, sabe? Eu fiz esse teste aqui na minha, aqui, deu o valor de 30 graus. É ideal que você faça para cada uma você faça na sua impressora, que cada um acaba dando um valor um pouquinho diferente, tá? Aí o software mesmo me mostra aqui o que tudo que tiver maior que essa inclinação, o software já me mostra aqui, você vai ver que fica bem na cor roxa, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo essas regiões aqui? Onde que tá em roxinho? É onde que ele tá me mostrando que tem um suporte, tá vendo? Onde que eu precisaria pôr suporte, caso eu fosse imprimir ela nesse sentido, tá vendo? Legal.
Para essa peça aqui, deixa eu te mostrar como que foi a melhor forma que eu achei de fazer ela. A melhor forma de fazer ela foi fazendo o seguinte, que vamos usar a ferramenta de rotacionar. A gente vai rotacionar ela aqui. 180. Minha volta. A melhor forma que eu achei de imprimir ela foi assim, ó. Aí o que acontece? Quando a gente vem aqui de volta aqui na opção de pincel de suportes, colocando a questão aqui dos 30 graus, a gente dá conta de imaginar algumas coisas. A questão de suporte, você chegou a ver alguma coisa? Como que funciona? Como é que você pensa ou analisa? Viu não? Quer ver aqui, ó. Pensa bem, esse aqui é um exemplo bem, bem bacana. Quer ver? Você tem um punch aqui instalado? Beleza, deixa eu caçar aqui, ele aqui. Vamos abrir o punch aqui. Não, punch 3D não. Não existe o punch normal, não? Ah, quer ver? Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui. Se por ele dá para abrir. Já põe novo? Não. Não dá certo, não. Eu tava precisando, mas tava querendo tirar um print screen dessa tela aqui para poder te mostrar uma coisa. Ah, eu tava querendo tirar a print dessa tela aqui para eu poder te mostrar uma coisa, eu poder rabiscar aqui para você poder ver. Se eu te... abre, vai abrir selecionar ela aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vai ser isso aqui, ó. Só para você entender um pouquinho de suporte. Ah, tá. Não, beleza. Nossa. Não, ótimo. Deixa eu ver aqui, só pegar os pincel aqui, que agora fica simples. Aqui, ó, vamos lá para a gente começar a te mostrar o que eu quero aqui. Aqui embaixo, onde que eu coloquei aqui de azul, Isabel, é a nossa mesa de impressão, né? A questão de suporte, você tem que imaginar, assim, tudo que dá quina, geralmente, assim, de 90 graus, que faz região de T na nossa peça, vai ser onde que vai precisar suporte, entendeu? Se a gente pensar aqui, ó, vamos imaginar que ó, essa peça está nesse sentido aqui, ó. A nossa impressora, ela vem fazendo camada por camada, né? Ela faz essa, faz essa, faz essa, não é? Tô falando um ponto bem grosseiro que faz bem menorzinho, né? Vem fazendo aqui, ó. Beleza. Agora, imagina o que acontece aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Aí ela fez aqui, aí ela vai fazer aqui, ó. Não vai? Ela vai vir e vai fazer aqui, ó. O que acontece aqui nessa hora aqui, ó? Exatamente nessa linha. O bico da impressora vai vir, vai começar a jogar o filamento aqui, ó, jogando filamento, jogando filamento, jogando filamento. Porém, o que? Nessa parte aqui, ele vai ficar sem sustentação nenhuma, tá vendo? Na hora que ela jogar o filamento vai ficar no ar, e aqui vai ter a base já, né? Porque ela já fez esse perfil aqui, tá vendo onde que vai apoiar? Ou seja, essa área aqui vai fazer bacana, porque tem tipo uma coluna nele apoiando, porém aqui nesses pontos vai ficar no ar, tá vendo? Se esse ponto ficar no ar, o que? O filamento vai vir quente, vai cair e vai deformar a peça e vai dar tudo errado aqui, vai dar um monte de defeito. Entendeu? Aí o que acontece? O suporte é justamente para poder fazer isso. O suporte vem e vai vir construindo uma estrutura aqui de baixo. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente ativar o suporte vai vir aqui, deixa eu pôr ele amarelo, a impressora vai vir construindo eles aqui também, ó. A impressora vem construindo o suporte aqui, ó. Construindo aqui, tá? Ou seja, ele vai fazer a camada da peça e o suporte. Vem o suporte, faz a peça, depois o suporte. O suporte, peça, suporte. Vai fazendo todo mundo aqui, ó. Dos dois lados por igual. Aí o que acontece? Aí na hora que chegar nesse momento aqui, que ela vir fazer essa camada, ou seja, tá todo mundo apoiado, tá vendo? Aqui vai ter sustentação para o meu fio do filamento vir, aqui vai ter o da peça e aqui eu tenho o suporte.
e depois aqui ela continua normal, tá vendo que aqui não vai precisar, ó. Aí ela vem, tá vendo? A própria geometria do objeto aqui, ela já vai afunilando, né? E tal, e dá certinho, ou seja, a gente corrige esse problema aqui, ou seja, essa peça precisa de suporte nesse sentido aqui, ó, para poder segurar essa peça. Um exemplo que a gente pode ver isso aqui bacana, bem grosseiramente, se for pensar, imagina que chega um pedido para você, assim, ó, uma pessoa vira para você e fala assim, ah, Raquel, Raquel, Isabel, a gente vai, eu tô querendo imprimir um Cristo Redentor para mim, achei a estátua do Cristo Redentor bacana e quero que você faça uma impressa para mim. Desconsidera o desenho, tá? Aí o que acontece? Aí tá lá, né, o contorno do seu Cristo Redentor, aí você fala assim, não, legal, vou fazer um Cristo Redentor aqui e tal, bacana. Porém, o Cristo Redentor é um exemplo exatamente disso, de suporte, porque na hora que a impressora vinha fazendo esse mesmo esqueminha, vem fazendo a base, depois vem fazendo o corpo dele aqui, aí na hora que chega na região aqui, né, limite, aí chegou, vai fazer os braços. Aí que vai começar a ser o problema, tá vendo? Porque isso aqui tudo ó, vai estar no ar, é a mesma coisa. Tá vendo? Aí, o que? É o mesmo esqueminha. Você vai ter que pensar. Na hora que você vir aqui, você vai ter que colocar suporte nele de fora a fora, porque a impressora vem fazendo uma estrutura, para poder apoiar o braço dele aqui, ó. Apoiou o braço, depois vem aqui, ela também faz dos dois lados, né, simultâneo. E dessa forma, na hora que ela vir fazer a linha, tá tudo apoiado, ou seja, não vai cair, não vai deformar nada. Você vai dar conta de fazer seu Cristo Redentor sem problema, tá vendo? Esse é um exemplo de suporte. Ou seja, para essas regiões que a impressora, tipo assim, você pode reparar que geralmente você vai dar tudo aqui, a gente vai ver o quê? Aquele ângulo de 90 graus aqui nesses pontos, tá vendo? Só que isso aqui, eu tô dando exemplo do ângulo de 90 graus, que já é uma coisa assim, bem crítica mesmo, que dá problema. Porém, dependendo do ângulo que for aqui, que é por isso que a gente tem que fazer o teste com a impressora, para ver qual que é o limite máximo dela aí, entendeu? Que mesmo às vezes se tiver um ângulo e sua impressora não dá conta de representar ele tão bem, às vezes você vai precisar pôr um suporte nele. Mas aí se eu te mostro a pecinha de teste que a gente faz e é válida isso aí, tá? Você não precisa se preocupar, não. Mas a questão do suporte é justamente essa, tá? Para não imprimir estrutura no ar, porque senão dá problema. Beleza, vamos voltar lá para o software. Beleza, então entendido essa questão assim, do suporte, a gente vai vir aqui, ó, tem essa ferramenta que chama pincel de suporte. Ela é legal, que aqui eu dou conta de pôr o diâmetro do meu pincel, vamos supor, vou pôr ele com 1 milímetro, aí eu rotaciono minha peça aqui, ó, aí eu posso pôr de referência, vamos supor, vai fazer o teste na sua impressora, vai ver que os 30 graus lá dá problema, aí a gente vai conseguir ver para vir pintar ele, eu vou diminuir até um pouquinho aqui o pincel, porque aí eu falo com a minha impressora, eu quero que você constrói suporte somente nessa região aqui, tá vendo onde que eu tô pintando? Aí eu já venho com ele bem pontual, ó, pintando ela, ó, pintando aqui, beleza? Eu sei que isso aqui vai dar problema, e aqui também, tá vendo onde que ela vai apoiar a parte desse objeto, se a gente olhar ele aqui de perfil, nesse sentido aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui. Aqui também, ela vem com uma parte reta, porém começa a fazer em grau. Até para dar uma sustentação boa na mesa, ela ficar bem aderida, eu peguei e gosto de pintar essa base aqui, ó. Que ele me gera suporte nela também e faz que ela fique agarrada na mesa aqui quando é perigo de se arrancar, tá? Aqui os dois pontos críticos que a gente viu aqui, pegou aí, pintou eles, tá? Aqui em volta também aqui, fechar o contorno. Pintou de cá e pintou agora de cá. Isso. Certinho. Agora com os pincel, com o pincel de suporte pintado, a impressora já vai gerar o suporte que a gente falou. Uma das coisas que você vai ver é o que está ativo na sua peça de modificador nela ou não. Aqui está a nossa peça, tá vendo? Aqui tem o nome dela aqui, né? E tá falando aqui, ou seja, que para essa peça eu coloquei o quê? Um pincel de suporte nela, tá vendo? Essa é uma parte legal. E uma outra parte bem legal também aqui do Prusa que eu acho, é essa questão aqui também de pintar a costura. Você reparou nas suas peças que você fez, que geralmente onde que vai dando, onde que o filamento encontra, vai dar aquela linha de costura na peça? Você reparou isso?
Ou seja, aqui eu dou conta de pintar isso na minha peça para poder jogar no lugar menos aparente possível, entendeu? Se eu for fazer uma peça decorativa, ou vamos supor um busto, igual aqueles esquemas lá que eu faço, tipo assim, o pessoal fala lá para a gente fazer o seguinte, colocar a costura na costura da peça. Tipo assim, quando a gente tem um personagem que tem roupa, a gente pega os pontos de costura ali, onde que emenda a roupa, sabe? E joga esse ponto em cima desse lugar, porque é um lugar que esconde bacana, sabe? Porém, em alguns casos, quando você pega a geometria, vamos supor, você pega uma geometria quadrada, ou um hexágono, por exemplo, coisa que não tem como onde esconder, aí, tipo assim, é ideal você jogar num canto, ou jogar, tipo, na parte de trás, sabe? Para não ficar tão aparente. Para essa peça aqui, eu decidi fazer o seguinte, se eu pegasse essa linha de costura e jogasse ela aqui no meio, acho que ia marcar muito a peça. Aí eu acabei pegando ela e colocando e jogando no gume da espada aqui, tá vendo? Se a gente clicar ela aqui, ó, clicar e vir desenhando, aí eu dou conta de desenhar com o mouse onde que eu quero que a minha costura seja feita, tá vendo? A gente vem pintando, ou seja, a emenda da nossa peça vai ficar aqui e aqui, ó. Legal. Beleza. Ou seja, aí como eu adicionei mais um modificador, você vai ver na nossa peça falando, ou seja, tem um pincel de suporte e a costura de pintura que a gente está fazendo nela, tá vendo? Então, os dois. Beleza. Agora aqui, a gente já entra aqui nos parâmetros de configuração da impressora aqui, ó, configuração de impressão. A gente vai ver aqui, quer ver? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. A gente sempre que a gente vai trabalhar com impressão aqui, esse aqui é um parâmetro muito importante, a altura de camada. A altura de camada é muito importante porque ela que define a resolução da nossa impressão. Que pensa para você ver, imagina quanto mais alto eu trabalho com esse valor, assim, com menos detalhe a minha peça vai ser representada, quer ver? Deixa eu ver se eu entro aqui no Google aqui rapidinho, só para eu te mostrar um exemplo aqui desse negócio que eu vi aqui, de altura. A imagem de uma esfera. Ah, tá. Altura de camada. Só um exemplo de uma esfera. Que eu salvar a imagem. Basicamente, em linhas gerais, vai ser isso aqui, ó. Aqui é o exemplo da esfera. Isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Essa imagem aqui que a gente tá vendo aqui, que eu tô te mostrando, até aqui que a gente tá vendo, a gente cita muito esse exemplo. Tá vendo? Quanto mais alto eu trabalho com a minha altura de camada, ou seja, esse perfil, geralmente um perfil que é redondo, igual o perfil de uma esfera, por exemplo, mais marcado vai ficar os degraus, tá vendo? Quando a gente trabalha com a altura de camada menor, cada vez menor, mais detalhada ela vai ficar, tá vendo? Que vai aparecer cada vez mais o contorno da esfera. Até que eu coloco ela bem pequenininha, tá vendo? Ou seja, quanto menor a altura de camada, mais eu aumento a resolução do meu objeto, tá vendo? E quando eu aumento a resolução do meu objeto, eu aumento cada vez mais a qualidade dos detalhes dele. Seguindo essa lógica aqui, para esses valores de camada aqui, eu sempre trabalho com valores de... Quando eu quero uma peça muito detalhada, eu coloco com um valor de 0,08. Quando eu quero uma peça assim, de qualidade, vamos supor, de média, eu trabalho com 0,12 ou 0,16. Ou quando é uma peça que é mais rápida, assim, uma qualidade assim, mais rascunho, eu trabalho com 0,2, entendeu? Eu sempre trabalho com esses degraus de 4 em 4 centésimos, tá? Eu vou fatiar essa peça aqui. A gente tem uma peça muito pequena. Quando eu coloco a altura de camada nela muito alta, você vai ver aqui que ele vai acabar tirando grande parte dos detalhes dela, tá? Eu vou fatiar ela aqui para te mostrar. Aqui a gente está trabalhando com a altura de camada de 0,2, né? Vou dar um fatiar nela aqui, ó. Quando a gente dá um fatiar, depois de fazer todos os parâmetros, ele vai fatiar ela aqui, ó. Aqui, ó, observa para você de como que está ficando a geometria do nosso objeto aqui, ó. Depois de fatiado, uma coisa legal também do Prusa aqui, ó, que quando a gente coloca aqui os valores, ele já me dá o tempo de impressão dessa peça aqui,
que está dando aqui o tempo de pressão normal, tá vendo? 5 minutos. Ele me dá a quantidade de filamento utilizados em gramas, tá vendo? Em gramas, em metros e milímetros cúbicos, tá vendo? E o custo também. O custo depois a gente tem como a gente colocar o preço do carretel aqui, que a gente pagou, aí ele já gera o valor do custo da peça já, tá vendo? Em filamento. Aí aqui, né, nessa barrinha aqui lateral, a gente vem, ele vai mostrando camada a camada o que a impressora está fazendo, tá vendo? Aqui ele está me dando no total de 100, como é que é? De 152 camadas. É isso mesmo. 100, é isso mesmo, 152 camadas. E aqui é a altura do meu objeto, tá vendo? Com 30,2, essa altura aqui do objeto, tá vendo? No tamanho dele. É isso mesmo, esses dois valores que mexem. Aí aqui o que acontece? Quando a gente vai mexendo aqui camada a camada, vamos supor, se nessa camada aqui eu quero ver o que está acontecendo exatamente nela, aqui ó, eu dou conta de mexer e ver o que o bico da minha impressora vai fazer, tá vendo? Ele vai fazer o interno dela, depois fazer o externo, ou seja, depois acabou essa camada. Entendeu? Vamos supor aqui embaixo, aqui, ó. Aí, aqui ele vem, ó, faz o interno dela, faz essa parte e faz por fora dela, tá vendo? Aí dessa forma que é legal pra gente analisar, até ver se tá dando algum defeito, alguma coisa, o que é que tá acontecendo, tá? Aí, através dessas duas barrinhas, que aqui você vê camada a camada e aqui você vê o que que acontece em cada camada, tá vendo? Legal que ele até simula o bico da impressora ali pra gente poder ter uma análise mais a fundo, sabe? Beleza. Agora aqui, depois a gente ter feito essas configurações aqui, vamos aqui. Como é um objeto muito pequeno, para mim imprimir ele, eu coloquei em altura de camada de 0,08, entendeu? Eu consegui a máxima qualidade de detalhes no sentido de Z dele. Né? Se eu der um fatiar, você vai ver que agora a resolução do objeto já vai ficar bem melhor do que estava antes. Vai ficar bem mais representado. Tá? Porém, o que acontece? Como eu aumentei a minha altura de camada, a gente pode ver aqui que o tempo dela vai aumentar, tá vendo? Com uma coisa de 5 minutos passou para 10, entendeu? Aí, beleza. Tranquilo? Não, aquele valor de já é o valor mínimo que a gente trabalha, porque tem uns valores do bico também e tal, mas eu faço assim, quando a gente quer trabalhar o máximo de qualidade, que é o menor que a gente trabalha. A gente tem como diminuir esse valor aqui, só que aí você tem que trocar o bico da impressora, você tem que pôr um bico menor para conseguir abaixar esse valor, entendeu? Tá bom? Mas essa que é a qualidade, sim, é o mínimo que a gente considera aqui para poder fazer a impressão assim, com o máximo de qualidade, entendeu? É, não, não tem não, porque a impressão 3D ela é feita camada por camada, né? Não tem como não. Mas eu te falar uma coisa, Isabel. Você pode, depois você pega uma peça grande, você pode até fazer esse teste aqui, quer ver aqui, ó. É isso aqui que. Oxe, peraí, deixa eu abrir o Google aqui no meu computador. É basicamente isso aqui que acontece aqui, quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Aqui tá falando, aqui tá mostrando, tá vendo um exemplo aqui? Quando você trabalha com altura de camada, tá vendo? 0,08, o tanto que marca as linhas, e à medida que você vai diminuindo, tá vendo? 0,3 aqui com 0,1. A gente está trabalhando com um valor menor que 0,1, tá vendo? Do jeito que ela fica bem mais lisinha, você vai ver que esse valor de 0,08, sim, ficou uma coisa já absurda, fora do sério, de tão boa que fica, sabe? E também a gente vai ver, quanto maior a peça, maior tempo também vai demandar por causa dessa altura de camada. Mas assim, 0,08, não, a peça fica lisinha, fica fora de série. Depois eu imprimir uma peça maior com essa configuração que você vai ver. E isso também, você vai ver, quando você já trabalha com esse valor de 0,08, ou você vai correr a listinha assim só para dar uma aderência, ou se bobear, tipo assim, o negócio vai ficar tão bacana que nem vai precisar lixar, viu? Pra ser sincero. Vai ficar muito bom. Essa configuração aqui, a gente tem perímetros aqui, que vai mostrar a quantidade de perímetros que vai fazer na peça, ou seja, se vamos supor que a gente vai imprimir um quadrado oco nela aqui, aí, ou seja, as paredes deles vai considerar 3 voltas no mínimo para poder fazer ela, sabe?
Aqui é um objeto muito pequeno, acho que a gente não vai dar conta de ver isso, não. Por mais que eu coloquei 3 lá, por objeto ser muito pequeno, tá dando só 2 voltas, tá vendo? Porque realmente é muito pequeno. Aí aqui tem algumas outras configurações também que a gente mexe, por exemplo, aqui a camadas sólidas, as camadas sólidas de topo e de base. Quando a gente vai fazer um objeto aqui, que ele vamos supor, a gente quer fazer o interno dele com preenchimento, ou até mesmo oco, aí eu falo assim, que o fatiado, eu falo assim, as 5 primeiras camadas que ele faz aqui eu quero sólida, depois você pode fazer ele tipo oco com preenchimento, e na hora que chegar aqui no final para poder fazer o acabamento dela, eu quero que as camadas sejam sólidas também, tá bom? Aqui a gente não consegue ver isso bem direito, porque o objeto realmente é muito pequeno. Mas também mexendo nessas camadas sólidas de base de topo, a gente dá conta de arrumar isso. Aí aqui a gente tem mais configurações aqui, também poder mexendo aqui, tá, para não ficar muita coisa. Você vai ver que naquele curso que você for mexendo, o rapaz passa e vem e explica cada uma a uma o que é, sabe? É bem bacana, assim. Ele usa esse mesmo também aqui. Até que a gente fala ele fala pra gente usar e ele explica tudo com base nesse, assim, é muito bom. E aí tem algumas configurações, tipo um vaso espiral, sabe aqueles vasos que você tava fazendo? Aqui já tem uma configuração própria, quando você marca, aí ele já pega, já considera tudo como se fosse modo vaso, sabe? Já deixa bem simplificada a configuração dela. Quer ver? Eu vou pôr ela bem aqui no esquema, que do jeito que eu fiz lá, para você poder ver aqui como é que ficou. Aqui, evitar cruzamento de perímetros, marcar a ponte grossa. Aqui, ó. Preenchimento, vou pôr o clássico. Marcar preenchevão, posição da costura, pode pôr traseiro. Deixa eu pôr traseiro. Aí aqui você vai ver que é bom você pegar depois com o tempo e mexendo lá, até porque o rapaz vem explicando para você entender ponto a ponto. Cada ponto a ponto que é bem crítico, sabe, da impressão. Cada um é um parâmetro dela, por exemplo, porque a gente trabalha com camadas em perímetros. Aqui a gente tem um preenchimento, por exemplo, a densidade do meu preenchimento. Aqui que eu falo se eu quero uma peça oca, tá vendo? Para ela fazer ela com 0% de preenchimento, ou se eu quero uma peça maciça, com 100% de preenchimento, tá vendo? Aí aqui a gente faz essas configurações. E quando eu fiz ela tá com 100% de preenchimento, tá? Aqui tem outras configurações de passar ferro, algumas outras coisas. Tem as configurações aqui de saia e aba também. Essas configurações que é legal, de saia e aba, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui para que ela serve. A gente geralmente aqui, ó, ela tá com a opção aqui de aba. Ela tá fazendo um perímetro de aba. Antes de começar a minha impressão 3D, o que que faz? O bico dela vem, quer ver? Essa é a primeira camada. Isso. O bico da minha impressora, ele vem, ele faz um contorno nela, e depois que ele vem e começa a fazer a peça, tá vendo? O primeiro ponto da peça. Eu acho legal essa questão aqui, geralmente eu deixo ela com 2 voltas, porque sabe aquele filamento, aquele resto de filamento que fica no hot end, aquele negócio que fica lá dentro, não tem como tirar. Ele fica ali da última impressão, ele vem, já faz umas voltas aqui em cima, ou seja, já dá uma limpada no bico, para na hora que ele partir para a peça, já vir com o material mais limpo, entendeu? E é ideal também que eu utilizo muito essa configuração da seguinte forma aqui, quer ver? Eu coloco ela com distância objeto altura, 2 camadas, e tem a aba também, quer ver? Vou pôr aba externa. Beleza. Essa parte aqui, ó, eu utilizo ela muito porque aqui, ó, a gente pode ver, deixa eu ver aqui, quando a gente vai olhando as camadas aqui, ó, a primeira, não sei se você chegou a ver isso lá no outro software, a primeira camada, geralmente eu gosto de imprimir ela com a velocidade menor, eu imprimo ela com 10 minutos por segundo, e depois eu já subo mais a velocidade da segunda em diante para a impressão, dá para a impressão ser mais rápido, sabe? Porque se a gente faz a primeira camada, essa primeira camada aqui, ó, desse momento aqui, ó, se eu faço ela muito rápida, tem vezes que ela não adere na mesa, entendeu? Aham.
Embolava, o bico passava, arrastava ele para impressão, né? É verdade, não, esse tipo de coisa acontece mesmo aqui. Mas então, isso aí, existe justamente alguns recursos que a gente trabalha justamente para poder contornar isso. O que que eu gosto de fazer? Isso, na primeira camada dela, justamente. O que que eu faço para melhorar? Geralmente, a temperatura dessa primeira camada, eu considero ela, porque eu peguei de padrão esse valor, eu considero ela 10 graus Celsius acima da temperatura, geralmente padrão, que vai imprimir o resto do objeto, sabe? Eu fiz o teste de temperatura aqui, as minhas peças eu estou trabalhando com a faixa de 190 graus para poder fazer a peça, e essa aba eu coloco ela para fazer com 200 graus, entendeu? Ela vem com 200 graus, faz essa e depois altera para 190 e faz o restante, tá vendo? Geralmente a primeira aba, aí a primeira camada eu venho que alterar essa configuração que a gente viu em velocidade. Tem aqui, ó, velocidade da primeira camada. Aí eu coloco aqui, ó, 10 milímetros para fazer, e o restante dela eu coloco tudo com 20. Aqui, você vai ver que depois que você mexer aqui no software, tem como o software mostra o que é perímetro, perímetro pequeno, perímetro externo, preenchimento sólido, material de suporte. Eu gosto de colocar tudo com o mesmo valor, assim, ó. Porque dessa forma, você deixa essa impressão mais constante, sabe? Porque se você colocar assim, vamos supor, a parede de fora para fazer com um valor e o preenchimento com outro, ou seja, tem mudança de velocidade. Se tem mudança de velocidade, o fluxo dela também varia. E quando o fluxo de uma peça varia, ou seja, o fluxo volumétrico dela variando, a nossa peça pode dar alguma deformação, alguma coisa nela, sabe? Eu gosto de deixar tudo assim, com o mesmo valor, que fica tudo uniforme. Quer ver? Aí se eu venho aqui e dar um fatiar agora, aqui, ó, eu tenho que, ó, tem essa parte que é a visualização, aí aqui eu tenho essa vista aqui, ó, tipo de recurso. Se você olhar aqui nessa escalinha aqui em cima aqui, ele mostra o que é cada uma das coisas que está acontecendo na impressão, tá vendo? O que tá de laranja é meu perímetro externo, o que tá de amarelo é meu perímetro dela interno, né, no caso, o perímetro dela interno. Aqui o que está de verde mais escuro é a minha parte de saia e aba, e aqui o que está de verde claro é o que está de customizado da minha peça, tá? Acho que não tá. Que seria o suporte, justamente. Aqui não tá. Não, ele tem que aparecer aqui. Eu acho que é na configuração aqui de suporte. Quer ver que ele está desabilitado? Material de suporte. Gerar material de suporte. Isso aqui, ó. Aqui. Não gerar. Por causa que tem que ir mexendo para fazer ele. Quer ver? Deixa eu só desmarcar aqui que ele vai aparecer lá. Certinho, quer ver? Ele tem que aparecer lá, quando a gente gera, ele vai aparecer. Aqui, ó. Isso mesmo. Tá vendo aqui? Aí agora aqui já apareceu nosso suporte, que eu ajustei a configuração dele. Tá vendo o que tá em verdinho? Tá aqui. Ele até me mostra o que é material de suporte. E se eu clico nesses recursos, ele dá conta também de me ocultar para me mostrar isso, tá vendo? Perímetro externo. Se eu clico, ele pega e oculta ele inteirinho, tá vendo? Legal. A parte de saia, ele oculta ela e customizado. Customizado, eu não sei o que está acontecendo, que é de customizado, não, viu? Não sei. Aí aqui, não, alguma coisa que está marcando, tá com. Não sei, não sei. Mas aqui, tá vendo? Ele mostra o que é o meu material de suporte, tá vendo? O que é a estrutura de suporte que está sendo construída. E ele me mostra o que é a interface de suporte, ou seja, é tipo uma caminha que ele faz para poder apoiar aquela camada, tá vendo? Que a gente colocou. Ele mesmo já faz uma caminha própria para ela, para ele poder vir e assentar nela, tá vendo? Legal. Hum, isso mesmo. É interessante aqui. Isso. Aí, até lá no curso que eu te mandei, a gente tem que fazer alguns testes aqui para poder ver qual que é o ponto ideal, entendeu? Às vezes eu posso até te passar os valores que eu uso aqui, da forma que eu trabalho, mas às vezes não pode ser a forma que sua impressora vai fazer da melhor forma. Às vezes
com a configuração um pouco diferente, ela faz ele bem mais fácil de sair do que da minha, entendeu? Aí é por isso que é interessante, assim, a gente testar para ter, porque o valor de cada uma é único. É único, sabe? Se eu tivesse uma Ender 3S1 igual a sua, aí dava para eu poder te passar certinho. Fala assim, Isabel, pode usar tanto que é batata, que não dá erro, não, porque é a mesma máquina, entendeu? Mas aí a gente faz alguns testes, define. E, tipo assim, é legal que aí a gente faz com essas pecinhas de corpo de prova, que depois, tipo assim, você fez na peça pequenininha, acertou, quando você for pôr uma peça grandona, o resultado é o mesmo, entendeu? Isso que é legal. Você tá precisando perder tempo, não dá problema. Eu posso te passar até a configuração da minha, você imprimir uma de teste e ver como que é. Só que depois, se estiver lá no curso, você faz o negócio, tipo assim, faz o trem certinho mesmo, que aí você vai ter o valor bacana do suporte, sabe? Falou. Aí, beleza. Aí aqui tá o material de suporte. Aí aqui, ó, em vista, é legal que ele dá conta de mostrar pra gente, que aqui tá mostrando os tipos de recurso. Aí ele dá conta de mostrar em velocidade, como que tá variando a velocidade da minha peça, tá vendo? Aqui, ó. Aí aqui, pelas cores, ele me mostra, tá vendo? Aqui, ó, vamos lá para a primeira camada, quer ver aqui, ó. A primeira camada, tá vendo? Aqui, ó. A primeira camada, ele vem e faz ela toda, tá vendo? Aqui tem a barrinha de velocidade a 10 milímetros por segundo, tá vendo? Legal? Ou seja, a velocidade já está bem reduzida. Quando ele faz a segunda, eu gosto de colocar para ele vir nessa aba e fazer a aba aqui. Porque o que acontece? Imagina só, tá aqui, ó, acabou a primeira camada, fez ela 10 minutos por segundo. Aí ele vai começar a segunda camada. A segunda camada, eu já coloquei ele para fazer com 20 milímetros por segundo, ou seja, para fazer com o dobro da velocidade que estava, você não concorda? Aí o que acontece? Isso dá uma variação de fluxo muito grande na peça até estabilizar. Aí eu coloco ele para fazer a segunda camada nessa aba, ou seja, qualquer variação, tudo que tiver até equalizar o fluxo, ele faz nessa aba, para depois vir para minha peça e começar a fazer ela, entendeu? Aí dessa forma eu dou conta de garantir, se tiver qualquer problema, qualquer coisa, variação de fluxo, fica nessa aba para depois vir para minha peça, sabe? Aí depois ele mantém tudo com a velocidade aqui que a gente pegou e definiu e vem fazendo. A gente pode ver aqui que tá... Por que a velocidade dela ficando... Ah, tá. Por causa disso aqui, ó. Tem que desativar isso aqui, ó. Ativar resfriamento, manter a ventoinha. Isso aqui, ó. Esse resfriamento automático que tava dando problema. Isso. Agora ficou da forma que a gente colocou, tá vendo? A primeira camada com 10 e o restante com 20, tá vendo? Que na cor mais ou menos laranja. Aí ficou tudo na mesma velocidade, ó, padrão, ou seja, excelente. Primeira com 10, depois acelera, vai com Deus. Tá ótimo. Quando a gente trabalha com peça muito pequena assim, Isabel, é ideal que a gente trabalhe com velocidade baixa, tá? Tipo, você pode ver que tá com 20 milímetros, a velocidade bem baixinha mesmo, porque é peça muito frágil, entendeu? É muito detalhezinho que a gente não pode ficar arriscando com uma velocidade muito alta, senão vai deformar e não vai fazer bacana, entendeu? Aí, para peça pequena, a gente trabalha sempre com altura de camada baixa com velocidade baixa, para poder garantir o máximo de detalhe na resolução dela, tá? Beleza. Aí aqui a gente tem as configurações de saiaba, material de suporte, quer ver? Vou até colocar as da minha aqui, que eu coloco, 0.2. Se quiser tentar pôr, você pode até pôr esse STL depois, o arquivo para rodar na sua impressora, que você vai ver que vai dar certinho. 0.2, padrão de espaçamento que eu usei em meio. É isso mesmo. Em questão aqui da velocidade também, a gente pode fazer todo esse ajuste dela aqui, entendeu? Igual eu te falei que a gente fez aqui, para a primeira camada e para as outras. Velocidade de deslocamento que eu estava utilizando, 200. Beleza. Extrusora múltipla a gente não usa. Avançado. Uma coisa importante aqui, ó, nessa aba de avançado, aqui a gente tem as larguras de extrusão. Você pode reparar que ela vem, tá vendo? Ela tá com 0,44, 0,42, 0,44. Isso aqui também é a mesma questão que eu te falei da velocidade. Eu utilizo como tudo como 0,4. Dessa forma eu deixo tudo a impressão mais estável, sabe? Deixa eu colocar aqui. Isso, para qualquer peça eu sempre deixo esse valor tudo igual. Porque senão na hora, quer ver? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para você ver o que eu estou falando na prática.
É isso que está com 0,44. Vou colocar com valor aleatório aqui, 0,42, 0,44, para você ver uma coisa aqui, ó. Quando a gente fatia, a gente tem que vir aqui sempre nessa taxa de fluxo volumétrico para a gente poder ver como está comportando a variação do filamento, tá? Através daqui, eu dou conta que eu já tenho o valor da minha vazão volumétrica para poder ver como é que isso está se comportando, tá vendo? Ao longo da peça. É ideal que esse valor seja mais estável possível ao longo de toda a minha impressão, que dessa forma eu não vou ter nenhuma deformação na minha peça, sabe? Por variação de fluxo que sai ali no bico da peça. Tipo assim, hora o filamento sai grosso, hora ele sai fino, aquilo ali deforma a peça, sabe? Aí, ou seja, aqui eu dou conta de ver toda essa taxa de variação nela. Aqui eu acho que para uma peça pequena não está mostrando tanto, mas para uma peça maior a gente consegue ver isso melhor. Aí, quando eu deixo isso tudo com 0,4, só para o material de suporte, eu estava usando 0,28. Eu estava deixando ele mais fraco para ficar justamente mais fácil de quebrar. É isso mesmo. Aí dessa forma aqui, ó, tá vendo? O fluxo da minha peça fica bem uniforme. Ele vai ficar, tipo assim, diferente só na região do suporte, tá vendo? Porque justamente que eu quero que ele saia mais fraco aqui nesse sentido, para mim poder quebrar ele melhor, sabe? Eu configuro ele daquela forma e ele sai aqui mais fraco, tá? Você vai ter que pegar com calma depois olhar lá direitinho, você vai ver que não tem erro, não. Onde que tá em verde aqui, isso aqui, ó. Aí aqui eu configurei para ficar diferente, para ele ficar mais fraco do restante da peça, tá? Agora aqui, em avançado, beleza? Deixa eu ver isso. Aqui a gente está em configuração de impressão. Depois, quando você fazer lá, você vai ver tudo direitinho, mais com calma aqui. Em configuração de filamento, que na parte de filamento, eu dou conta de colocar a cor que minha peça vai ser impressa, tá? Eu gosto de deixar, talvez, aqui uma cor aleatória, não na cor que eu estou te perguntando, quando eu imprimo em peça preta, eu não coloco em preto, não, eu deixo até em vermelho mesmo, porque o preto, quando a gente fatia ela e vai olhar aqui na peça, aqui tem como a gente pôr em impressão colorida aqui para poder ver né? Deixa eu ver, tipo de recurso. Que ele aparece a cor da peça. Eu não gosto de deixar em cor preta, porque some muitos detalhes. Não sei por que não está aparecendo aqui. Tá. Aqui a gente coloca a cor do filamento, que ela vai ser. Lembra aquela questão do diâmetro que você me falou? Que é a questão de 1,75, as 2 e tanto, que você comprava, lembra que você me mandou? Tá vendo? Aqui o software mesmo já considera ela. Esse valor de multiplicador de extrusão também, isso aqui é um negócio que tem que fazer um teste. Lá no curso também explica direitinho. Vou colocar o valor que eu estava usando aqui para esse filamento, 0,96. Aqui já dá a densidade dele, e aqui você coloca o preço que você pagou nele. Geralmente, o rolo desse filamento estava na faixa de 108 que eu peguei, então você pode alterar. E aqui você coloca o peso do carretel, vamos supor que é 1.000 gramas, é 1 quilo que a gente compra. Quando a gente vem aqui na parte agora de fatiar ela, ele já me pega aqui, já me dá o custo certinho, tá vendo? Já me dá o filamento dela, tá vendo? 0,04, porque ele vai gastar aqui, bem dizer, nem 1 grama direito, tá vendo? Que utiliza para usar essa peça. Muito pouco. Aí aqui a gente tá aqui. Aí aqui, ó, é legal também, tem aqui as opções que, ó, do bico e da mesa, tá vendo? Aí para a primeira camada, a gente vai fazer aquele esquema. A primeira camada, 200, as outras camadas, 190. As impressões que você fez aí, você fez com quanto de temperatura? Isso mesmo. Não, show. Tenta fazer com essa configuração. A primeira camada com... Você falou, aí tava com 200, estava dando problema de aderência, que você falou? Vamos, a gente pode tentar com 210 aqui, vamos colocar igual você estava utilizando aqui, ó, 200. Então vamos fazer, ou seja, todas as camadas com 200 e a primeira camada com 210. A primeira camada da mesa eu sempre deixo tudo com 60, tá? Tem gente que fala que em época de frio é bom colocar um pouquinho mais quente e tal, mas pode ser sincero, eu sobrevivi normal com 60, tá? Beleza, vamos deixar nessa forma aqui. Resfriamento aqui, eu deixo sempre
Tem essa opção aqui, ó. Desabilitar a ventoinha que é para as, né? Geralmente, a primeira camada a gente faz com a ventoinha desligada. E depois da segunda em diante que a gente liga ela, tá? É um outro recurso que a gente utiliza até para auxiliar também que essa primeira camada adere melhor na mesa. Nas suas que fez estava dessa forma? Você não lembra? Não chegou a reparar? Não, né? Você vai ver, é ideal que na primeira você desliga, ela vem, só faz ali derretendo, vai fazendo todo o esquema, e da segunda em diante ela liga e começa, entendeu? Que isso ajuda ainda melhor ainda para não ter esse problema de descolar a mesa. Se você colocar no zero, isso, aí ela vai fazer com todas as camadas com a ventoinha ligada, entendeu? Do jeito que eu trabalho aqui, eu deixo só para a primeira camada mesmo. A primeira camada você sempre faz com ela desligada, e depois da segunda em diante ele vai ligar, entendeu? Isso que é legal. Velocidade máxima na vente de ponto 100%, aqui no mínimo 100, máximo 100% também, né? Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que avançado. Aqui, ó, também, quer ver aqui, ó, nessa parte de avançado, peça o negócio da primeira camada, hein, aqui, ó, primeira camada. Esse negócio de primeira camada, a gente ter esse problema de descolamento, tipo assim, até o software mesmo, os caras que mexem, desenvolvem, sabem que todo mundo tem um pouquinho de dificuldade nela. Então, que todo recurso tem que, não sei o quê, só para a primeira camada, você está reparando, tem a primeira camada é uma coisa que tem um negócio tudo especial para ela, esse negócio então tem que dar muito problema. Aí, o que acontece? Na primeira camada também, geralmente, que eu faço isso aqui, eu coloco com 0,42. Na primeira camada, a largura de extrusão, eu faço ela um pouquinho maior na primeira camada, justamente para aderir mais, e depois o restante eu deixo tudo com 0,4, tá? Esse negócio é justamente assim, para a primeira camada mesmo que existe. Configuração de impressora. Automação, isso aqui a gente não mexe, geral. Que código customizado, não. Aí agora aqui, ó, entra num ponto muito crítico, esse ponto de retração. Isso aqui, Isabel, você vai ter que pegar, você vai ter que fazer teste, isso aqui para você calibrar a retração. A retração nada mais não sei se você teve um problema com isso, quer ver? Deixa eu pegar aqui o punch aqui. Geralmente, quando a gente tem um teste que a gente faz, ou seja, duas torres que a gente imprime, o seguinte, dois palitinhos que a gente imprime, aí tem a base dele aqui, ó. O que acontece? Deixa eu pegar aqui. A retração nada mais que é o seguinte, ela faz esse ponto aqui, essa camada, depois ela vem e faz essa. Depois ele faz essa e faz essa, não é? Vem fazendo os dois palitinhos, né? Imagina que é 2 cilindros que ela tá fazendo aqui, um cilindro aqui e outro aqui. Porém, o que acontece? Você não concorda comigo? Aí a impressora vem aqui, fez esse palitinho. Na hora que ela vem para cá, para fazer para cá, ela viaja no ar para depois pegar o filamento e soltar aqui. Porém, na hora que ela faz esse momento de viagem, ou seja, o filamento ele faz uma retração para dentro do conjunto do hot end. Já viu, ou seja, a impressora, em vez de extrusar, quando ela extrusa, ela está jogando filamento, a impressora pega, ela retrai um pouco do filamento para poder fazer essa viagem, aí na hora que chega aqui, aí ela volta a empurrar filamento, entendeu? Aí ela retrai, depois vem, na hora que chega no ponto, aí ela volta a jogar filamento. Porque se ela não fazer esse movimento de retração, ela sai escorrendo filamento entre as peças. Aí é normal a gente ver, dar umas teias entre as peças aqui. Não sei se você chegou a fazer algum objeto que dava esse tipo de coisa. Cai dá aquele monte de teia, aquele monte de fiapinho aqui no meio, aí a gente tem que fazer os testes, tem um arquivo lá de teste, que a gente vai pegando os valores de retração, aí a gente tem que aumentar esse valor, tipo assim, igual como a sua Direct Drive, a retração dela é bem melhor do que a minha é modelo Bolden, tipo assim, a minha é mais difícil de fazer, sabe? A sua é bem mais simples. Aí o que acontece? Pra você ter uma ideia, a gente vem aqui, ó, e tem esse valor aqui, ó, de 0,8, que já vem de fábrica. Eu vou deixar esse valor aqui até para ver, porque, tipo assim, aí se vai dando teia, vai dando problema, aí a gente tem que pegar e alterar ele, sabe? A gente aumenta ele aqui, mas só aumentar o comprimento que ela puxa para dentro não é o suficiente.
a gente tem que vir e também mexer na velocidade de retração e a velocidade de retorno da retração, que é a velocidade que ele puxa do cônjuge do change e a velocidade que ele joga de volta para dentro dele, entendeu? Então, assim, isso aqui, o rapaz até explica direitinho, isso aqui também é teste que você tem que fazer. Eu não sei, tipo assim, eu vou deixar aqui esse valor padrão de fábrica, porque na minha, geralmente, eu trabalho com 80 aqui, ó, para poder dar certo. Só que eu não sei, porque a sua Direct Drive é diferente o esquema, entendeu? Eu não sei, assim, esses valores aqui, lá no curso ele explica como é que você calibra, você faz a velocidade, o comprimento, tudo certinho, sabe? Só que para mim ser diferente, eu não sei se esse valor vai se manter, sabe? Ele fala que, tipo assim, no curso ideal, quanto mais rápido for essa velocidade, melhor. Só que, assim, para teste eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Porque eu não sei como é que vai comportar na prática. É isso, porque quando dá aquelas teias, aquele efeito lá, ela acaba assim, escorrendo filamento, e quando esse filamento escorre, geralmente ele falta em algum ponto, sabe? Como ele ficou ali meio do caminho, na hora que ela vai jogar o filamento, aí dá uma falhadinha ali, porque o quê? O que era para ter saído no lugar, escorreu no caminho. Esse defeito aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem imagem no Google para te mostrar direitinho, que se chama, acho que é Strings, 3D, imagem. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, Isabel. Tá vendo? Aqui é o exemplo que eu tava te falando, aqui aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Você tem 2 cilindros, aí o que que acontece? Na hora que ela vem, a retração tá configurada, aí faz as teias, tá vendo? Aí tem alguns vídeos, tá vendo aqui, ó, como ajustar a retração e tal. O pessoal fala muito bem, fala muito disso aqui, porque o negócio dá muito problema. Aí até esse arquivinho aqui, tá vendo? Os bonitinhos, tá vendo aqui, ó? É exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se... É lá no site da 3D Lab, ó, os caras falando dos filamentos. Ó. Tá vendo? Quando a retração tá mal configurada, tá vendo as teias que forma? Vai ficando filamento no meio e vai dando esquisa, até vira um inferno. Aí quando você calibra ela e fica direitinho, tá vendo? Aí sai os 2 palitinhos, ó. Perfeito. Tá vendo? Isso aqui que é retract na impressão 3D, né? Retração. Aí por isso que é muito importante esse parâmetro estar calibrado, porque ele garante assim, a qualidade na peça, principalmente em peça que tem esse tipo de detalhe, sai certinho, entendeu? Porque às vezes quando dá isso aqui, o que acontece? No pior dos casos, quando não sabe lidar com isso, você vem, sei lá, passa tipo um estilete, alguma coisa que você vem, quebra isso aqui, aí sei lá, você pega e chega isso no. Ou às vezes você pega até um isqueiro e passa a peça perto do isqueiro, como isso aqui é muito fino, ele queima, derrete, quebra, sabe? Mas eu falo assim, velho, isso aqui é gambiarra, a gente tem que aprender a fazer um negócio desse jeito aqui, entendeu? Entendeu? Fazer assim, igual você faz, queima o negócio isqueiro, lixa, o negócio resolve, mas o ideal é que o negócio já sai perfeito, entendeu? Dá menos retrabalho possível. Mas é isso aqui. Aí tem tudo o teste, e por isso que é interessante você fazer o curso lá para você ver, para você fazer e configurar na forma dela. Se eu tivesse aqui, eu podia até te passar os valores, mas como não tem, aí vamos deixar padrão até para a gente ver o que acontece. Aí configuração, impressão, extrusora, eu acho que aqui fechou. Então, aqui fechou. Depois de. Por isso que eu falo assim, às vezes lá no curso, o que vai acontecer? Você vai perder muito tempo calibrando peça, você vai fazer calibração de temperatura, tipo assim, você vai fazer uma torre, aí você vai ver assim, de acordo com a variação de temperatura, onde que a parede fica lisinha, fica melhor, sabe? Depois você fez a temperatura, você vai fazer a taxa de fluxo volumétrico, depois você vai fazer negócio de retração, você faz um monte de testes, né? Depois aí você guarda os corpinhos de prova, guarda eles com os valores anotados, fala assim, filamento 3D Lab na cor preta, tipo assim, a melhor temperatura é tanto, a retração em tanto, a taxa de fluxo volumétrico em tanto. Aí fechou, entendeu? Depois que você faz, configura, guarda e serve para tudo. Raramente você tem que ajustar isso de novo. Aí o que acontece? Aí eu peguei e fiz essa peça aqui, eu imprimi ela desse jeito que tá aqui que eu tô te mostrando aqui na mesa. Aí eu peguei e fiz ela, bacana. Só que o que acontece? Como o nosso bico da impressora vem fazendo ela aqui, ó, vem fazendo a peça aqui, até nesse ponto aqui, ela é um pouquinho mais grossa. Ela é mais grossinha, mais grossinha. Porém, na hora que chega nesse ponto aqui, que ela vai afiando aqui para fazer o gume final da espada, por ser muito fino, o bico ele fica muito nessa região travado aqui em cima, fazendo as camadas, sabe? O que acontece? Ele deu uma derretida e deformou a ponta da espada. Aí eu fui, até troquei uma ideia com o pessoal lá do curso, e o que a gente chegou no bom senso final disso?
do seguinte, quando você for fazer... o rapaz falou para você quantas peças que ele queria de cada uma ou não? Ah, não, show. É porque ainda tá, porque o recurso para resolver isso vai ser isso aqui, ó, quer ver? A gente está com a peça selecionada, eu dou um Ctrl C, dou um Ctrl C nela e dou um Ctrl V nela. Aí tem como eu colar a peça. Se eu selecionar a peça e vir aqui em cima em copiar e depois clicar aqui pôr em colar, ele também cola a minha peça aqui também, tá vendo? Se eu colocar aqui em arranjar, ele pega, arruma as peças na minha mesa também, sabe? Fazendo a disposição certinha delas, tá vendo? Ele é cheio tipo assim, dos atalhos para facilitar a vida da gente. Se eu quiser pegar uma pecinha, vamos supor, clicar aqui em excluir, tá vendo? Ele deleta ela e tal. Tem como fazer, cheio de esqueminha, sabe? Poder facilitar a vida da gente. Aí, o que foi o veredito final que eu fiz aqui, que ficou a impressão realmente ficou muito boa. Eu imprimi ela nesse sentido aqui, Isabel. Aí, é interessante a gente ver a mesa aqui, ó. Eu coloquei ela aqui, aqui ó. Vou colocar a mesa de frente. A gente pega uma coordenada para travar ela aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou querer ela no meu X em 110. E essa outra peça também a 110. 110. O que eu estou fazendo? Quando eu coloquei as duas peças com Y em 110, elas ficou na mesma linha. Aí aqui eu coloquei uma diferença de distância delas de 50 milímetros. Tipo, eu coloquei uma na posição 100 e a outra na posição aqui, alinhada, com ela 150. Nada mais que eu estou fazendo é aquele joguinho de não, campo minado, né? Mexendo com X e com Y nas peças que posicionar elas, tá? Aí dessa forma aqui, ó, ficando uma distante da outra aqui, ó, eu coloco elas para fatiar, tá vendo? Aí o que acontece? Pensa bem para você ver. A peça aqui na parte de baixo, ela estava imprimindo, beleza, de boa. O meu problema estava dando quando eu chegava aqui bem no biquinho dela aqui, ó, no gume dela, tá vendo? Para eu tirar esse problema do biquinho dela, o que acontece? Como aqui vai dando uma região fina, quer ver? Vamos olhar aqui isso aqui, ó, exatamente o que eu vou dar quando te mostrar o efeito, ó. Ele vem e faz essa camada aqui, ó, tá vendo? Ele vem e fez a camada daqui. Quando não tinha outra peça, ele vinha e fazia a outra logo em cima, você não concorda? O que acontece? Aqui, como já estava quente, não dava tempo de esfriar, ele já vinha e colocava a outra por cima. Aí não esfriou, ele vinha e colocava a outra por cima. Aí ali dava o que a gente chama um superaquecimento nela. Aí com duas peças, o quê? Ele faz uma, aí o bico meu viaja e faz a outra camada. Nesse meio tempo que ele está fazendo a outra camada aqui, o que acontece? Essa camada que foi feita, ela esfria, entendeu? Aí ela esfria, aí para na hora que ele vir para a próxima camada e voltar para ela, ou seja, ela já esfriou e ela vai aceitar o material, beleza. Aí dessa forma que a peça não deforma, entendeu? Que hora ele faz uma, hora ele faz outra, hora faz uma, hora faz outra. Aí dessa forma ele não fica concentrado numa só e derrete ela. Que é aquilo que eu te falei, né? A impressão 3D para fazer miniatura não é bacana, porque dá esse problema de derreter quando fica muito concentrado. Aí, para corrigir esse tipo de problema, é bom você pôr duas peças na mesa igual, porque elas vão ter a mesma altura, ou seja, hora o bico faz uma, hora faz outra, hora faz uma, hora faz outra. Aí você vai ter que ter cuidado só com a retração, entendeu? Para não acontecer aquilo que a gente viu, para não dar hasteio, tá? Mas de resto, fazendo com essa configuração, nessa impressão aqui, é sucesso, show de bola, viu? É, não, é legal. E tipo assim, e talvez até para ficar melhor, por isso que eu te falei a quantidade que o cara pediu, que é ideal também, que você pode fazer o seguinte, você vem aqui e copia um, você dá um Ctrl V, tipo assim, colocar até mais peça na mesa, trabalhar fazendo 4 de uma vez, assim, ó. Aí, tipo assim, aí esse problema você resolve por inteiro, porque ele vai vir, ó, hora faz essa, hora faz essa, hora faz essa, hora faz essa, ou seja, na hora que fez a primeira, já deu tempo de esfriar e solidificar, entendeu? Aí, ou seja, só as peças não vai deformar de jeito nenhum. Aí o bico vem trabalhando, aí você faz 4 pecinhas de uma vez, tá vendo? Eu fiz pra ser sincero, aqui eu fiz o teste com duas e deu certo, tá? Eu não peguei, não precisei apelar tanto, não.
Mas eu falo assim, com 2 peças, resolveu aqui. Eu vou até te mandar umas fotos como é que ficou, e ficou muito boa. Eu testei, foi até com outro modelinho de espada, quer ver? Deixa eu ver se eu tirar uma foto aqui, te mando só o WhatsApp da vez pra você ver. É uma que tem a pontinha mais fina ainda. Deixa eu te falar. Tá, lá no curso, ele dá umas páginas no Telegram pra gente achar mais arquivo, tá? Depois eu até te passo mais canal. Peraí. Deixa eu. Eu cheguei a bater até uma tintazinha de spray nela aqui. Peraí que eu tô tremendo aqui. Ah, não, só que no caso aqui, Isabel, eu acabei utilizando tinta spray, que eu tinha pintado peça maior. Depois eu te passo a linha de tinta de pintura, que tem a linha da Acrylex, tem a Tom Colors, que é muito boa. Quer ver? Eu tô te mandando no seu WhatsApp, pra você poder dar uma olhada, pra você ver como é que ficou a... Eita, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa uma fotinha melhor. Nossa, Deus, tá ruim. Essa aqui foi tá uma pecinha que ela tem a pontinha da espada mais fina. E essa pecinha que a gente tá falando, quer ver? Deixa eu te mostrar o que aconteceu. Também, Isabel, o que você pode fazer? Faz uma peça com uma pecinha única para você ver o tanto que ela deforma também para você ver na ponta. Eu julguei, tipo assim, a gente vai mexendo com esse negócio, a gente vai ficar meio chato com o negócio. O tanto que ela deformou aqui na ponta, tipo assim, eu não gostei, sabe? Às vezes você vê que com o acabamento dá para resolver, ou às vezes se esse tipo de nível de defeito não importar para você, aí não tem problema não, entendeu? Eu também aí eu até te mandei as fotinhas aí eu fui conseguir fazer ela, se essa peça que era mais fina, tipo assim, ela era mais complexa e saiu bacana, ou seja, as outras vai sair de boa, entendeu? Aí o que que eu... Aí dessa forma aqui, fazendo essa configuração aqui, você pode imprimir ela, que você vai conseguir imprimir beleza. Aí eu vi que tinha outras peças lá, que a gente tinha... Você tinha me mandado, quer ver? Deixa eu no punch lá. Que a gente tinha visto, eu acho que era um machado, também acho que você mandou, não é que você tinha impresso, se não me engano. O machado nada mais é que a geometria que é dessa forma, que depois pode fazer ele tá para testar aí, né? O geometria, tipo assim, fizer um machado aqui bem grotesco aqui, tá? Só para dar um exemplo. Tá? O que acontece? O machado, mesmo questão da espadinha, você pode pegar e colocar essa face aqui apoiada com a mesa, tá vendo? Quando você for imprimir ele, coloca ele imprimido para imprimir com ele assim na mesa. Aí, dessa forma aqui, ele vai ter essa área de apoio aqui. Se for o caso, você coloca algum suporte aqui, entendeu? Caso eu vou precisar fazer algum suporte, coloca algum suporte aqui embaixo, só para ajudar a aderir na mesa. Caso ele tiver algum grau, alguma inclinação. Dessa forma, coloca com 2 peças. Faz uma machadinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aí vai dar certinho, tá? Eu vi outra também, acho que tinha uma, cara, tipo uma lança lá, que ela tinha assim, aí tinha a pontinha, eu acho, uma ponta nela assim, né? Aí é o mesmo esquema, pode colocar ela em pé e tentar fazer assim, entendeu? Aí ela vem, vai fazer igual que é testinho de retração, faz uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali. E vem fazer, tá? Eu tentei imprimir ela de várias formas quando eu peguei e fui fazer ela aqui. Eu peguei ela, parti ela no meio e tal, pra fazer, só que eu tive dificuldade. Quando eu parti ela no meio, ela tava empenando muito, porque ela ficou muito fina. Aí na hora que eu ia colar as 2 metades, tipo assim, em vez de virar uma espada, virava um negócio com 2 pontas, sabe? Aí eu não curti muito, não, com ela bem partida, sabe? Aí eu cheguei a imprimir essa espada até desse mesmo jeito, porém com essa ponta para baixo. Porém, ela não ficou bacana porque quando a gente coloca só essa parte aqui com suporte, ela fica uma área muito pouca área de contato com a mesa, sabe? Ela acabou desgrudando da mesa, ela pegou, arrancou da mesa e virou um carnaval danado. Eu não, não, quebrar. Eu falei, não, eu fui quebrando a cabeça. Eu falei, não, de um jeito ou de outro, esse trem vai dar certo, vai sair. Aí foi, aí assim, tipo assim, a impressão saiu muito boa, que eu fiz com uma só, isso você pode até fazer depois, se quiser. Você vem aqui e pega uma dessa aqui, deleta, é, imprime só uma, assim, para você ver o que acontece, até para você ver esse efeito aqui de cozinhar a ponta dela aqui. Tá vendo? É coisa rápida, tá vendo? 12 minutinhos faz ela. Aí depois você vem aqui, qualquer coisa você clica nela, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V naquele esqueminha e faz. Aqui eu vou dar só um Ctrl+V, para poder voltar no mesmo posicionamento. Aí você vem aqui, posiciona ela aqui, trava aqui nas posições direitinho, tá vendo? E fatia elas. Aí você fatia, que é legal. Tipo assim, o software do Cura aqui, ó, em questão do tempo, isso aqui pra mim é
o tempo dele bate assim, quase que exato, viu? Ele fala 29 minutos, geralmente assim, costuma variar no máximo, assim, geralmente é na faixa de 2 a 5 minutos no máximo, a mais que isso, sabe? A variação é muito pouca. Até quando eu vou fazer o orçamento, para passar para o pessoal, não, fica assim, correlato para caramba. E a questão do peso, então, eu tenho uma balança aqui, que aí eu peso as peças, sabe? É batata, o peso também, assim, é legal pra caramba, sabe? Depois, se você quiser pegar uma hora, tipo assim, coloca a impressora para medir. Eu acho que na minha aparece o tempo que ela gasta no visor. Não sei se na sua aparece. Se aparecer, você confere o tempo que está no visor com o tempo aqui real. Até para você fazer uma correlação, sabe, entre o real e o programado. Hum, hum, entendi. Então, acabou que do Prus aqui os negócios batem bem redondinho, viu? Eu gostei, bacana pra caramba. Eu acho legal, tipo, isso aqui tem muito recurso, tipo, aqui, em questão de velocidade, taxa de fluxo volumétrico, pra gente ver como tá comportando aqui a peça, pra gente ver que os tipos de recursos, em quais tipos de recursos que tá, o que que tá utilizando, pra você pegar, ocultar ou não, pra você poder ver ou não o que que tá acontecendo, sabe? Eu acho assim, ele é um software assim, ele é bem completo e bem profissional também. Tipo assim, bom que ele é gratuito, tá vendo? Isso tudo de graça. Mas se fosse por ser pago, eu acho que valeria a pena. Ah, tem um outro detalhe aqui, ó, tem a opção aqui para a gente poder mostrar, a opção de saída. Ele mostra aqui vários recursos também, lá no curso da mostra. Um que eu gosto de deixar marcado aqui é a costura. Aí aqui ele mostra onde que vai ser a costura da minha peça, tá vendo? Em branquinho. Lembra que a gente tinha pintado o gume dela lá atrás? Aí ele foi, pegou e já falou, tá vendo? Ou seja, vai fazer as voltas tudo morrendo nesse ponto aqui, ó. Justamente para não marcar nada a geometria da peça e jogar pro lado dela. Tá? Tipo assim, eu fiz aqui, a peça ficou resistente, ficou bacana, ficou legal. Tipo assim, eu gostei do resultado. Não deu certo de um jeito, eu fiz do outro. E, tipo assim, eu vou tirar a foto aqui dos negócios que deu errado pra você ver. Tipo assim, foi, não, tipo assim, fui mexendo, fiz de um jeito, do outro, jeito, tá chegando na melhor forma possível. Na melhor forma foi essa condição aqui, sabe? E você pode tentar imprimir ela aí. Falando assim, talvez o que que vai dar errado pode ser a questão da retração, mas é a coisa que é a calibração da máquina, sabe? Que aí você vai ter que fazer. Mas de resto, imprimindo assim com duas peças nesse quesito aqui, ó, fica show, viu? Você pode tentar pegar, pôr para rodar. E depois, né, eu te falo, mexe no curso lá, vai fazendo, e tenta mexer aqui nesse software também. Foi que eu te aconselho dar aquele outro que veio da impressora, tipo assim, deixa de lado mesmo. Já pega e garra nesse aqui mesmo como principal, porque, não, ele é ótimo, viu? Você faz tudo que você precisar aqui, né? Eu não ganho patrocínio, não, mas eu vendo bem o peixe para eles, viu? Porque, não, sério, porque realmente o negócio sei lá, eu acho muito bom. Tá? Aí aqui, beleza. Aí aqui, ó, o que que acontece? Aí se você pegar aqui, você tá com o cartão de memória, o pendrive dele aí, para você, se quiser colocar no computador, aí eu já até te ensino como é que exporta o G-Code dele. Você tá? Se você quiser ver quando você pluga ele no computador, tá vendo aqui, ó, já foi adicionado, aqui, ó, adicionou, tal, beleza? Não sei se você reparou aqui, quando você não colocou o pendrive, fica só essa barrinha, que é exportar G-Code. Você clica nela, aí ele já dá o nome, tá vendo? Ele já dá o nome do arquivo, tá vendo? Aqui é parte 2 Word, tal, que tá na STL. Ele já coloca o tempo que ela vai gastar, tá vendo? 29 minutos. Qual que é a altura de camada que você está trabalhando e qual que é a temperatura dela que você está trabalhando, tá vendo? Para poder fazer a peça. E aqui fala qual que é o material, tá vendo? Um PLA e qual que é a impressora que está usando. Então, assim, o negócio já sai assim, completinho. Geralmente eu gosto só de renomear, tipo, se eu coloco assim, sei lá, choose word, sei lá, assim, para ficar mais fácil aí, ou duas espadas, alguma coisa, só para saber o que é pôr o nome mais fácil. Aí se você já vir aqui dar um salvar nele, aí porque aqui eu não cliquei no ícone, que ele vai salvar no seu computador, tá? Só vou copiar o nome aqui. Aí agora, para ficar mais fácil, se você clicar nesse ícone aqui, ó, ele já exporta direto para o cartão SD, a unidade flashcard, tá vendo? Você já clica aqui nesse ícone e já abriu o seu cartão de memória, tá vendo? Eu só dou um Ctrl V aqui para renomear o nome e dou um salvar.
Aí quando eu dar um salvar, aí ele já fala que ó, exportação finalizada. Aí eu já clico aqui, ó, para ejetar a unidade. Aí ele já ejeta e você já pode tirar seu cartão sem ter problema de ter corrompido nem nada, entendeu? Seu G-Code. Aí, ou seja, tá salvo aí. Eu acho assim, bem prático, bem útil aí. Você vai mexer nele, eu acho que você vai gostar pra caramba. Faz, faz o teste com ela, eles colocam ela para rodar aí direitinho aí, pra você me dar até o feedback, ah, sabe, eu coloquei, deu certo, não deu, o que que aconteceu? É, isso, aí você me fala que essa impressão que ela tá no Modern Math, gasta meia hora. Tá vendo? Mas, tipo assim, é aquele negócio. Quando você vai trabalhar com impressão 3D, Isabel, tipo assim, você vai ter que pôr bem na ponta do lápis o que você quer. Tipo, a gente tem três pilares. Ou você vai ter qualidade, ou você vai querer qualidade, ou você vai querer tempo, né? Com a impressão o menor tempo possível, ou você vai querer qualidade, tempo com velocidade. É, ou seja, sempre que você escolhe, vamos supor, eu quero maior qualidade, tipo assim, igual a gente está nesse caso, que a gente acabou selecionando melhor qualidade, porque eu sacrifiquei minha velocidade, eu joguei a velocidade lá embaixo, com 20 minutos por segundo, e também trabalhei com a altura de camada bem menor, ou seja, para ter uma qualidade maior, entendeu? Aí dessa forma, o que a impressão fica com o tempo assim, bem longo, sabe? Duas pecinhas, meia hora e tal. Mas o que? Dessa forma, eu tô prezando o que? A máxima qualidade do meu produto, entendeu? Eu poderia colocar outra configuração, altura de camada maior, a velocidade maior, que fazendo um tempo rapidinho, mas que entregar uma peça tudo vacalhado, entendeu? Aí, tipo, impressão 3D vai ser isso, tipo assim, você vai escolher um ponto, eu quero qualidade, aí você vai sacrificar, vamos supor, sacrifica o tempo, entendeu? Como se dizer, é escolha, né? Né, você vai vendo. Uhum. Ah, você fala onde que o boneco pega ela? Ah, tá. Ah, entendi. Não, show. O Pro, vamos trocar um papinho mais avançado, um papinho mais avançado agora, então. O legal do Prusa também, uma das coisas que eu acho bacana, que na hora que, lembra que quando eu falei para você digitar lá, download Prusa Slicer, isso. O legal do Prusa é que ele trabalha com aquele sistema de código aberto. Aí ele tem a própria a comunidade dele lá na Gift Hub, né? Que lá onde tem a galera que faz os questionamentos, faz a modificação, e aqui eles vão postar a atualização. E aqui, tudo que é, tipo assim, esse patch de atualização, eles estão ainda trabalhando nele. Você pode olhar com a sua versão do Prusa aqui, ó. A gente olha aqui em cima, aqui, ó. Prusa Slicer 2.5.2. Aqui no site aqui do Gift Hub, a gente dá conta de baixar a versão 2.6.0 beta, tá vendo? Há uma parte que eles estão fazendo o teste, tudo, e aqui eles estão propondo uma série de melhorias para as peças, tanto para fazer peça para fatiar, tanto para impressão de filamento, até para fazer peça de resina também. Uma das novidades que estava na versão aqui, não, Isabel, deixa eu ver se eu acho que é exatamente isso que você estava falando, que isso aqui foi mais coisa que saiu. Não, foi uma atualização grandona, só que saiu. Uma das coisas que o pessoal tava querendo fazer aqui, nossa, eu queria achar um negócio aqui que ia ser muito, você ia achar bacana pra caramba de ver. 2.5 alfa. Não, aqui já passou já. Quer ver? Eu queria só ver. Você estava falando essa questão de encaixe, eles estão fazendo uma nova versão que vai sair, você corta o objeto e ele já faz com ponto de encaixe. É isso que está acontecendo aqui? Eu acho que é isso aqui mesmo que está mostrando aqui, ó. Isso mesmo. Tá vendo aqui? Ele corta o objeto em determinada parte, e na hora que ele faz esse corte em grau aqui, tipo assim, dá para separar os braços, ou tipo assim, uma outra modelagem, você já gera o sistema para ele fazer com furo e com pino, justamente para dar um encaixe, sabe? Aí o pessoal estava trabalhando para fazer nisso. Eu lembro quando ele soltou isso aqui, eu acho que foi em uma outra atualização que mostrava isso mais.
Aí tem como fazer, sabe? Aí até pra galera que faz as pecinhas de encaixe, pra poder montar os negocinhos, ficou bacana pra caramba. Eles estão soltando um novo tipo de suporte em árvore, aí aqui tem a comunidade, sabe? Aí aqui tem como baixar essas versões de teste também, sabe? Se quiser baixar ela pra você testar, fazer uns negocinhos mais avançados com ela, acho que até isso que eu tava mostrando. Tem como você já fazer, você já pega, corta a peça em grau, aí aqui, ó, isso mesmo, aqui, ó, ele tá falando para colocar, sair um pino em encaixe, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Fazer o pininho onde que ele quer que faz, e não o outro sai tipo um furo. É uma das novidades que vai vir para outra versão. Aí na hora que já faz o corte, já sai as peças certinho, já. Isso aí pra galera que faz a montagem, até para poder fazer a pintura, né? Porque se você imprime isso tudo junto, às vezes pra pintar fica ruim, né? Aí você já faz esse esquema, já sai tudo com os encaixes bacana. Mas talvez para essa espadinha aqui, a gente consegue fazer também algo do gênero também, tá? Aí vê direitinho se assim vai dar certo, como é que vai ficar. Igual você colocar a mãozinha dele até tudo junto, né? Se for o caso, a gente corta ela, tipo, nessa altura aqui, usa aquela ferramenta de corte, né, que eu tava te mostrando aqui. Você, vamos pegar exatamente nessa altura aqui, corta ela e faz talvez com um encaixezinho de pino ou alguma coisa também e coloca nele, sabe? Ou às vezes faz assim e depois, sei lá, o cara coloca dentro do. É ideal que ela seja de pino, né? Porque até você precisar trocar, colocar, vamos supor, colocar uma espada, colocar um machado, né? Verdade. Dá pra gente bolar assim, fazer um esqueminha aqui para poder fazer isso de encaixe, tá? Mas tenta fazer ela com a impressão desse jeito mesmo, do jeito que tá, e depois isso aí que se for mexendo mais, vai familiarizando com o software, faz o curso lá também, na hora que você tiver, tipo assim, tem que chegou em casa, vou ver um módulo hoje, viu? Tipo assim, a sala é bem curtinha, bem objetiva, sabe? O cara fez um negócio bem mastigado. É, vai fazendo um pouquinho, mexendo todo dia, que vai indo rapidinho, está zero, entendeu? Mas eu vou gostar do caramba, tipo assim, tem muita coisa, assim, na primeira vista parece ser bem complexo, assim, tem muita configuração, muita coisa, mas depois, tipo assim, que você pega a base, você vai mexer, tipo assim, nas padrão, entendeu? Principalmente quando eu vou fazer igual peça, igual isso que é peça pequena, né? Eu trabalhei com essa altura de camada que eu te falei, de 0,08. Quando é peça maior, eu trabalho até com a altura de 0,16, 0,2 e tal, igual aquela luminária que eu fiz. Eu fiz ela toda em 0,2, que era uma peça grande e tal. Oh, ficou perfeito, o negócio fica bacana pra caramba, entendeu? Né? Não, beleza? Aí depois você pega e roda esse STL aí pra gente poder ver como é que vai ficar, a questão da retração e tal. Que eu acho que pra gente ver como é que vai comportar, mas se for o caso, a gente calibra a retração lá e tal, vai faz a calibragem dela. Ou senão você tenta imprimir com uma pecinha só, ver como é que a qualidade vai ficar, ver se o suporte vai sair fácil também. Eu acho que vai dar certinho, acho que tem muito erro, não. Não, mas isso aqui que você me falou, você já pediu uma coisa assim, foi bem, como se for, um negócio já bem mais complexo, bem mais avançado, por isso que eu falei muito, gastou um punhado de tempo a mais. Porque além de assim, ter a dificuldade da peça de pôr o suporte tudo, aqui teve aquele efeito overheat, chega no final aqui, ele estava derretendo a peça, entendeu? Isso aqui que foi um dos piores vilões nessa história. Mas de resto, uhum, derreter a ponta dela, né? Entendeu? Aí isso aí o que que acontece? Às vezes a gente aí você tem que fora que algumas coisas tem que testar e ver, viu, Isabel? Aí depois que você testar e ver, vamos supor que essa distância que a gente colocou e ficou perto, você pode trabalhar o quê? Aumentando mais essa distância aqui, entendeu? Vamos supor, coloca aqui com 50, coloca ela com bem distante uma da outra, para realmente dar tempo na hora do bico fazer a viagem uma para a outra, poder esfriar, sabe? Aí, tipo assim, é teste e entender as limitações da impressora mesmo, sabe? Mas é isso mesmo. Aí você vai entendendo sua máquina, assim, como que ela funciona e tal, vai ver os limitação, os pontos altos, baixos dela e tal, vai mexendo, cara, aí o negócio fica 10, viu? Você vai ver, tá? Você vai ver, falando isso parece muita coisa, mas na hora que rodar você vai ver, não é tanta coisa, não. Não, vai. Oh, aquele vasinho que você fez, aquele vasinho quadrado lá,
A Raquel ficou doida, aí viu? Assim, não, eu quero que você imprime dois papel. Eu já fiz um monte de vasinho. Eu falei com ela, põe os vasinhos lá. Foi lá, não quero não, dá pra sua mãe, não sei o quê. Aí ela viu o seu, não, eu quero igual da Isabel. Você gosta da pirra, assim. Não, viu lá. Não, só eu imprimi um vasinho daquele lá, Isabel, que eu te mandei foto. Você não acredita, não, só. Minha avó pegou o negócio, fez de cofrinho, encheu o trem de moeda. Eu falei assim, você tá doido? O negócio é frágil. Ela, não, mas moedinha tá bom, vou arrumei um lugar pra elas. Eu olhei assim, o trem tava na boca de moeda, não tinha estourado. Eu falei assim, então deixa aí que aguenta. Então, como assim, não foi pra isso que eu te fiz, não, mas serve também. É, oh, é legal. Isabel, só te mostrar aqui esse G-Code, que não sei se sua impressora já tinha isso aqui, ó. A primeira camada, você vai reparar que ela vai fazer uma coisinha diferente. Ela vai vir no canto da mesa, ela vai imprimir uma linha indo e outra voltando, até para poder deixar um pouco de filamento velho aqui, para depois vir fazer as peças, tá? Se ela for... Ah, tá. É porque às vezes se ela não fizer isso, não assusta, não, tá? A gente colocou para ela fazer isso mesmo. Ela vem no canto, faz uma linha vindo e outra voltando, está para limpar e depois vai para a peça, tá? Não sei, essas programações, tipo assim, você que mexe nessa área aí, tem a galera que mexe também, entende bem mais de programação e tal, que você vai ver que você, na hora que gera o G-Code, gera aquele código daquele tamanho, né? Tem como você fazer um punhado de configuração aqui, só, tipo assim, pôr ela para limpar de outra forma, em outro lugar, ou às vezes fazer outros esquemas aqui, tipo assim, ó, e a galera que entra mais a fundo aí faz umas peripécias mais doidas aí. Mas não precisa preocupar, não, tipo assim, só com assim, eu não entendo tanto essa área assim, de programação e tal, mas eu utilizando base, os recursos mesmo do programa que já tem, que já vem padrão, tipo, você já desenrola bem aqui já, viu? Ah, tá, isso aqui eu acho que é por causa que tem que a configuração na impressora, por causa que ela tem nivelamento automático. Tem essa parte que G-Code customizada, é isso aqui, tá vendo? É o G29, Auto Badge Leve. Se eu apagar essa linha aqui, ela não faz o nivelamento automático antes da impressão, não, viu? Se você não quiser que ela faz isso a cada impressão, tem que apagar essa linha aqui. Ó. Na minha não acontece isso, é porque a minha não tem, né? Um pouquinho a menos. Mas qualquer coisa, se você não quiser, é só pegar o G-Code, apaga essa linha aqui no G-Code de início, que aí ela não nivela não, tá? Às vezes perde tempo. É. Se achar que isso não for problema, tal, se estiver fazendo nivelamento de outra forma, é só apagar esse G29. Tem um site aqui, quer ver? Deixa eu ver, quer ver? Deixa eu te mostrar um negocinho que é a mais. É o site do Marlin. Marlin Firmware. O site do Marlin aqui Isabel, que você, aí já entra, já afunda um pouquinho, mas já em programação já. Você pode olhar que a impressora tem uma sequência de comando, tá vendo? Que tem aqui, ó, G28, M104, M83, tá vendo? G90. Aí o que que acontece, né? Cada código desse aqui, ele faz um determinado comando que a impressora faz, tá vendo? Alguns já vem até escrito, que é usar as coordenadas absolutas. Se você vir aqui nesse site do Marlin, que é o que faz a programação dele, quer ver? Deixa eu ver aqui onde que fica nele. Nossa, deixa eu ver aqui. Tem um lugar dele que mostra todos esses códigos que faz. Agora, sobre o Marlin. Configurações Marlin. Instalação Marlin. Ai, meu Deus, onde que fica o negócio, gente? Meu pai eterno. Deixa eu ver aqui, Isabel, onde que fica aqui no Marlin. É um lugar que a gente digita esses comandos, ele mostra um a um o que cada um deles fazem. É... Download. Configuração Marlin.
Ai, eu mexi muito pouco aqui. Deixa eu ver aqui se tem como fazer assim. Ah, se você pegar aqui na página do Marlin, que o Marlin é que faz esse software da programação dela. Se você pegar esses comandos digitar aqui, porque, por exemplo, esse G90, Absolute posicionamento dela, e clicar aqui, ó, aqui, ó, aqui já até abre aqui onde que mostra os comandos aqui, ó. Aqui mostra todos os comandos que tem na nossa impressora, tá vendo? Aí aqui ele mostra o que cada um faz. A gente vê, às vezes, quer entender um pouco mais de programação, tipo esse G29 aqui, ó. Batch level, manual, tá vendo? Aí ele fala quando que a gente dá uns exemplos de usar para ele, como que ele faz, tá vendo? Como que salva e tal. Tem alguns parâmetros, algumas coisas assim, bem legal que fala também, saber na área de programação também. Aí é legal se a gente quiser pegar, às vezes, um G-Code que a impressora está fazendo aqui M104, o que isso faz? S150, o que é isso? Aí você já pega e já joga lá no Marlin, que ele já pega e já te fala direitinho, sabe? Porque algumas coisas já vem até escrito. Mas tem outras que não. Tá vendo aqui, tipo, esse comando aqui M140, tá vendo? Turn off the hat badge, né? Desligar a mesa de aquecimento, né? Legal pra caramba. Tá vendo? Depois no final desligar a temperatura, depois desligar os fãs, né? Os negocinhos que ficam rodando. E depois aqui M84 aqui desabilitar os motores, tá vendo? É legal mesmo, tipo assim, você vê a programação aqui, aí você usa esse site do Marlin, onde que faz o software dela aqui, vem aqui nas partes de search aqui, e for digitando e pesquisando, você entende passo a passo que a impressora está funcionando, entendeu? Caso precisar, eu falo assim, ó, eu vi, tá lá no checkout, tá aparecendo um negócio de G, sei lá, não sei o que lá, que é isso, que isso faz, as configurações, você vem cá, digita, aí vai aparecer, tá vendo? Aí fala cada uma delas, ó. Aí tem todas aqui. E bem detalhado e tal, pra galera que gosta, vai mais a fundo aqui. Eu já teve coisas que eu tive dúvida aqui e tal,